O apelo de Francisco ao diálogo, à ecologia integral e à união da família humana na busca de um desenvolvimento sustentável permanece atual e urgente. Então, na verdade, nós podemos chamá-lo de Francisco II. Ele usa o nome de Leão para poder fazer bonito e dizer que ele está, de alguma forma, sucedendo Leão XIII, sendo que o Papa Leão XIII não tem nada a ver com essa figura ecológica, né, que ele representa aqui agora. Ele ainda diz que trata-se de desafios ainda mais prementes hoje do que há 10 anos. Eles exigem uma verdadeira conversão. Então, por isso que eles fazem no Brasil campanha da fraternidade, para propor a conversão ecológica. Porque eles só falam nisso hoje em dia. Eles não esqueceram todos os outros pecados, todos os pecados veniais, os pecados mortais, os 10 mandamentos, os pecados que são gravíssimos, que acontecem hoje na sociedade de forma escancarada. Não estão dispostos a atender essas confissões, mas insistem nessa conversão ecológica. Depois ainda diz que ele reforçou uma ecologia integral, que não pode ser separada da justiça social e do cuidado com os mais pobres. Então, claro, aqui mostra claramente o veio esquerdista que esse tal Prevost representa. Isso aí ficou bem claro no tempo que ele foi bispo lá no Peru, que as pessoas diziam claramente que ele era totalmente esquerdista, totalmente modernista, e depois, ele porque colocou uma capinha, uma coisinha, aí o pessoal já veio dizer, não, tá vendo, agora temos um Papa bom, um Papa verdadeiro, um Papa tradicional. Ao contrário. Se ele não é igual ao Francisco, ele é pior. Porque, pelo que ele diz aqui, não tem nada que esperar, a não ser dali para pior. Inclusive, ele trouxe para essa conferência aí, pela justiça climática, ele trouxe para participar, para ser palestrante, para ensinar ali diante dele mesmo. Quer dizer que aqui uma diferença também muito grande dos verdadeiros papas, que os verdadeiros papas, quando sentavam em algum lugar, era para eles ensinarem. Né? Agora, esses aí são tão humildes, que eles vêm, eles se sentem e ficam escutando os outros palestrantes. Né? E uma das pessoas que estava ali, convidada para ser palestrante, é a Marina Silva. Então aqui você veja o nível, né, dessa conferência internacional, além de terem, né, a ocasião de verem a bênção do gelo, que foi uma coisa realmente muito diferente daquilo que nós estamos acostumados. No entanto, estava lá a Marina Silva, que, como nós sabemos, é ministra do Lula, né? E ela foi lá para fazer parte desse movimento aí, ouvir o grito da terra e o grito dos pobres. E essa mulher, que é uma feminista, esquerdista e ultra radical de esquerda ecológica, ela disse o seguinte, olha, eu desejo aqui reafirmar o grande interesse e o convite da presidência brasileira da COP30. Então, COP30 é um evento que eles vão fazer ali, em Belém. Então, ela convida, em nome do Lula, o Leão XIV para vir até Belém participar da COP30 em 2026. Diz ali, estou convencida de que dessa forma sua santidade dará uma indispensável contribuição para que a COP30 entre para a história como a COP decisiva da implementação. Presta atenção nas palavras. Essas palavras aqui todas têm um significado. Implementação, tá vendo? O que eles estão querendo fazer, né? Ela se converterá assim, como todos ardentemente desejamos, na COP30 da esperança, de preservar e cultivar todas as formas de vida que enriquecem o jardim da criação em benefício das presentes e das futuras gerações. É uma missão para todos nós, mas que adquire uma dimensão e envergadura universais graças ao alto poder de convocação da Igreja Católica e da autoridade moral de Sua Santidade Leão XIV. Então, de fato, é isso mesmo. Essa gente se aproveita dessa estrutura e dessa autoridade moral da Igreja Católica, que é usurpada por esses personagens aí, para poder levar adiante o que ela chama aqui de implementação. Então, quer dizer, o número 30 deve estar em sintonia com a Agenda 2030, e esse procedimento que eles têm feito aí de falar tanto em relação à ecologia, ao clima e tal, não é com intenção boa de falar assim, não, vamos realmente cuidar da criação, não é nada disso. Isso aí é para tirar o foco daquilo que é o correto, ou seja, colocar em primeiro lugar o ser humano, em primeiro lugar a alma, que por sua vez cultua a Deus. Então quer dizer que ao invés de você vir de cima para baixo, ou seja, primeiro Deus, depois o ser humano com a sua vida espiritual, depois a sua vida natural, depois a vida dos animais, que seria o último grau. Não, aí você inverte, coloca o que está abaixo em cima. Então ao invés de Deus, vamos agora colocar as plantas, em primeiro lugar as plantas. Depois das plantas vem as baleias, depois das baleias vem também as focas. E assim vai descendo até chegar no ser humano. Quando chega no ser humano, para aí também, porque não tem Deus, nem abaixo. Porque tudo fica nesse panteísmo aí. E por isso que a gente já explicou outras vezes, né, que a verdadeira Igreja Católica, ela se dirige a todos os batizados. Então não tem esse interesse que tem a Igreja moderna, se dirigir a todos os seres humanos. Não, as pessoas de boa vontade, vamos se unir, vamos fazer, como ele disse aqui, que o Francisco convocou toda a família humana para ter uma união em busca da ecologia integral. Então isso aqui é exatamente a proposta da nova Igreja. Unir todos os seres humanos, esquece a sua religião, as diferenças dos dogmas, isso aí é secundário. O que nós devemos agora é falar das coisas urgentes, que nós temos que defender o planeta, senão todos vamos morrer. Então o que nós temos que fazer? Temos que nos unir, coloca a religião em segundo plano, vamos nos unir, toda a família humana, e vamos promover uma ecologia integral. Isso jamais pode ser a Igreja Católica. Porque a Igreja, fundada por Cristo, ensina, como diz aqui o Papa Leão XIII,
que uma sociedade que não persegue nada, além de vantagens e bens externos que assegurem à vida o maior prazer e não dá a Deus nenhum lugar na vida pública, e não leva em conta as leis morais, se afasta de uma maneira muito culpável do seu fim e das prescrições da natureza. Não passa de uma falsa imitação de uma sociedade real e de uma comunidade humana. Então quer dizer que o Papa Leão XIII, ensinando isso nessa encíclica Sapiência Christiana, está mostrando para nós que aquilo que nós vemos hoje no mundo e com a estrutura dessa nova Igreja Católica, não só isso não é catolicismo e não é uma sociedade cristã, como, ainda por cima, não passa nem sequer de uma falsa imitação de uma sociedade real e de uma comunidade humana, como deveria ser. Enquanto que a nova Igreja do Vaticano II, como a gente está sempre explicando, ela tem essa coisa de se abrir a todos os homens. Isso começou com João XXIII. Então eles falaram assim, não, vamos agora falar a todos os homens, toda a família humana. Mas espera aí, está estranho. Quer dizer que isso já veio antes do concílio. O João XXIII já começou com isso. Uma coisa impossível. Nunca você encontrou isso na história da Igreja. Então aqui você já vê claramente que o João XXIII fez essa ruptura, portanto um falso papa, que começa a partir dali a levar as pessoas para essa falsa religião e para esse falso princípio de que nós devemos abandonar a revelação divina e temos que nos conformar simplesmente a esses preceitos humanos básicos, para que as pessoas vivam as coisas básicas buscando um mundo melhor. Isso está impregnado também em todas essas outras seitas que fazem parte do Vaticano II, Renovação Carismática, Opus Dei. Opus Dei é fundado por esse homem, escrivá que buscava um mundo melhor. Assim também, arautos do Evangelho são coniventes. Toda essa gente é conivente com essa nova estrutura aí, dessa nova igreja ecológica. Então, por isso que diz o ensinamento desse falso Concílio Vaticano II, que diz o seguinte, que o Concílio Vaticano II, tendo investigado mais profundamente o mistério da igreja, tá vendo? Investigado. Quer dizer, quando que a igreja investiga o mistério da igreja? Isso não existe. Nunca na história. Você jamais vai encontrar um documento do magistério, um papa verdadeiro falando assim, ó, nós estamos investigando agora o mistério da igreja. Não. Não existe isso. Não tem como acontecer isso. Quer dizer que eu que estou acima da igreja vou investigar a igreja? Ninguém está acima da igreja. Só Deus. Só Deus é que sabe o que está ali no mistério da igreja. Percebe? Não tem lógica. Então, tendo investigado, agora o concílio não hesita em dirigir a sua palavra não só aos filhos da igreja e quantos invocam o nome de Cristo, mas a todos os homens. O homem é o protagonista, olha a frase. O homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida social. Não deixa de ser verdadeira em certo sentido a frase, mas essa frase é extremamente perigosa. Principalmente quando diz que o homem é o fim da vida social. Porque o homem é o protagonista, tudo bem, é o centro. Bom, de certa forma, né, é ele que vai fazer alguma coisa. Mas ele é o fim da vida social. Então quer dizer que a sociedade tem por fim simplesmente o bem-estar dos homens? Não. Isso é uma coisa que a filosofia pode dizer, mas a igreja não pode dizer isso. A igreja tem que dizer que o fim da vida social é Deus. Porque Deus é que é glorificado com a sociedade que se dirige para ele. Todos os esforços da sociedade chegam na glória de Deus. Se não for assim, essa sociedade não tem sentido de existir. Então por isso que a gente está falando essas coisas, não é porque a gente está aqui só para criticar, não, porque ele deu a besta no gelo. Ou então, porque ele está dizendo aí que o aborto, tanto faz o aborto, pena de morte, tudo isso aí não passa da mesma atitude. Não. Além de vermos todos esses escândalos, todas essas afirmações graves, heréticas, contaminadas de modernismo, contaminadas de esquerdismo, contaminadas de uma mente que não é católica, além de vermos tudo isso, nós também queremos orientar as pessoas, mostrar para as pessoas a verdade, porque, afinal de contas, nós temos a verdade. E quando que nós temos a verdade? Quando nós obedecemos à Igreja Católica de todos os tempos e nós acreditamos que o ensinamento infalível da Igreja Católica faz parte de todo esse depósito da doutrina revelada por Deus, que vem não só com as Escrituras, mas também com a tradição que é o magistério da Igreja. E nós temos que crer em tudo isso, confiar em tudo isso, para nós estarmos em união com Deus. E na medida em que nós cremos em tudo isso, confiamos nisso, é sinal, então, que nós somos católicos e que nós sabemos exatamente o que a Igreja ensina, o que a Igreja definiu e o que a Igreja condenou. E a partir daí é que a gente tem discernimento para nossas próprias ações e também para aquilo que a gente deve crer segundo a nossa inteligência e para aquilo que nós devemos desejar segundo a nossa vontade.